certo? Queria deixar bem claro, nunca sabe que alguém está gravando alguma coisa, que vamos todos procurando. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil, vai virar. Estamos a 3 meses das eleições. As propostas sugeridas pelas Forças Armadas praticamente estancam a possibilidade de manipulação de números, como sugere o próprio TSE. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 24 de julho de 2024. São 10 horas da manhã. Desde os tempos em que o partido de Bolsonaro era o PSL, o partido que o levou ao poder, ele tinha o hábito de registrar secretamente as suas conversas. O resultado disso, muita construção de provas contra ele mesmo. A obsessão de Bolsonaro por gravações o destruiu, literalmente, e continua causando danos a ele mesmo. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. As falas de Bolsonaro na reunião com embaixadores, que foram gravadas por ele mesmo, serviram de provas contra ele mesmo no TSE, no processo que o tornou inelegível. O encontro que serviu de base para a denúncia contra o ex-presidente foi marcado por ataque sem provas à legitimidade do processo eleitoral e foi considerado um ataque contra a democracia brasileira, porque ao questionar o sistema eleitoral brasileiro, ele torna todas as instituições inúteis. O ex-presidente Jair Bolsonaro se tornou inelegível por falas como essa que você viu nesse caso, mas é só um dos casos, não é? O vídeo em que Bolsonaro convoca ministros a agirem antes da eleição, se reagir depois, vai ter caos no Brasil, é uma confissão de que ele pretendia dar um golpe e é uma das peças mais fundamentais no processo que pode colocá-lo na cadeia só por esse crime durante cerca de 20 anos, mais de 20 anos, fora os agravantes e fora os outros processos. E esse vídeo, evidentemente, foi gravado por ordem dele, mas não é só isso. A reunião gravada entre Bolsonaro e Ramagem para discutir a proteção aos filhos dele é uma obra do próprio Bolsonaro, não é? Ele nesse vídeo ele simplesmente determina que seja procurado o chefe da Receita Federal para proteger o filho dele e punir os funcionários da Receita que estavam investigando o filho dele. A perseguição é a palavra da moda no bolsonarismo. Ele apela para essa palavra todas as vezes em que é desmascarado cometendo algum crime. Mas a perseguição a ele, quem faz é ele mesmo, registrando em áudio e vídeo os seus crimes. No governo Bolsonaro, segredo era para ser gravado e divulgado depois. Desde os tempos do PSL, que auxiliares de pessoas próximas do Bolsonaro, além dele mesmo, tinham o hábito de registrar às escondidas todas as conversas. E o resultado é esse, muita construção de prova contra ele mesmo. A desconfiança mútua entre os próprios aliados é uma prática comum na direita bolsonarista, que acumula casos de grampear o outro às escondidas. Um comportamento recorrente em que até Bolsonaro esteve envolvido. A divulgação do áudio e gravação feita pelo deputado federal Ramagem, ex-diretor da ABIN, de uma reunião na qual se debatia a forma de sepultar a investigação sobre as rachadinhas, é mais um episódio desse. A chegada de Bolsonaro ao poder em 2019 jogou luz também na bancada do PSL, que se dedicava a essa prática da gravação dos aliados, inclusive. Um desses casos foi parar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Numa reunião de parlamentares da antiga legenda de Bolsonaro, em 2019, o então deputado Daniel Silveira, aquele fortão que está preso até hoje, gravou a fala do líder do PSL, à época delegado Valdir,
que fazia críticas ao Bolsonaro. Na gravação, Valdir aparece falando em implodir Bolsonaro e o chamou de vagabundo. Silveira negou ter sido o autor do grampo, mas a gente sabe que o que esse sujeito fala não se escreve. Outro parlamentar do PSL, o deputado federal Heitor Freire, foi apontado como responsável pela gravação e divulgação de um diálogo com o próprio Bolsonaro. O assunto era esse mesmo, racha no partido. Uma crise instalada no coração do Planalto gerou a saída de Gustavo Bebiano da Secretaria-Geral da Presidência. Em fevereiro de 2019, entre atritos públicos com o filho 02 de Bolsonaro, o Carluxo, e a acusação de que o PSL, quando presidido por ele, foi implodido em acusações de candidaturas laranjas para o Congresso, fez o Bebiano levar a pior. E o ministro morreu logo em seguida, que é uma coisa muito estranha até hoje. Mesmo passagens e situações com muitos protagonistas em local de muita exposição, como o Palácio Planalto, ocorreram para não serem registradas, mas foram. É o caso da reunião de Bolsonaro com seus ministros em julho de 2022, na qual foi tramada a execução de um golpe de Estado. E só se tornou público porque a Polícia Federal encontrou o vídeo no computador do Mauro Cid. E no encontro, o então ministro da chefe da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, chega a perguntar se a reunião estava sendo gravada. O mais recente caso foi o do Ramagem, como você viu. Então, minha amiga, meu amigo, quem persegue o Bolsonaro é o Bolsonaro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.